A aula de hoje será sobre a classificação dos recursos. Essa classificação ela tem diversos pontos em que nós podemos separar os recursos de acordo com algumas tipificações. Então, é uma maneira de você fundamentar e classificar os recursos para um melhor entendimento acadêmico e até para o estudo e verificar onde que os recursos são conexos, onde que eles se parecem e onde que alguns outros recursos têm diferenças. A primeira classificação é quanto ao âmbito. Âmbito a gente pode entender aqui como alcance. Classificação dos recursos quanto ao âmbito é uma classificação quanto ao alcance material desse recurso. Então nós temos aqui que um recurso pode impugnar todo o ato decisório. Ele pode pegar aquela sentença e impugnar todos os capítulos daquela sentença, todos os pontos e fundamentos daquela sentença. Porém, entretanto, a parte não é obrigada a recorrer de toda a sentença, ela não é obrigada a recorrer de toda a matéria. Ela pode simplesmente querer recorrer de uma parte e não recorrer de outra parte. Então nós temos aqui uma escolha, e isso está no artigo 1002 do novo Código de Processo Civil, onde diz claramente nesse artigo que a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Então, quanto ao âmbito, nós temos os recursos totais e os recursos parciais. Os recursos totais impugnam toda a decisão, toda a sentença, todo o acórdão. Se eu tenho um pedido A e um pedido B, ele vai fazer uma impugnação querendo a reversão do pedido A e o pedido B, e aqui nós temos um recurso que devolve toda a matéria para um novo julgamento. Num recurso parcial, existe aqui um objeto de escolha. Escolha por parte do recorrente sobre o que ele vai impugnar. Ele não precisa impugnar tudo. Voltando ao exemplo do pedido A e o pedido B. Se eu quero recorrer somente do pedido A, impugnando somente ele no recurso, o pedido B não será impugnado, não será objeto da manifestação recursal, não devolvendo essa matéria para um novo julgamento. Então aqui eu delimito no momento do meu recurso essa matéria, esse alcance recursal. E aqui nós estamos visualizando que sobre essa parte que eu não impugnei já se opera o trânsito em julgado, já ocorreu a preclusão sobre ela, porque eu não impugnei, eu não realizei o recurso. Se eu impugnar tudo, eu devolvo toda a matéria, impedindo o trânsito em julgado e devolvendo para o tribunal. Essa é a classificação quanto ao âmbito. Depois, nós temos a classificação quanto ao momento recursal. Sempre a gente pode dizer que de cada espécie de decisão nós temos o momento próprio de recorrer e depois nós temos uma possibilidade de um momento impróprio, posterior. O que seria isso? O artigo 997 do novo Código de Processo Civil diz que cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com as observâncias das exigências legais. Isso quer dizer, se nós temos uma sucumbência recíproca, ambas as partes podem recorrer. Lembrando que a sucumbência recíproca é as duas partes ganharam algo e as duas partes tiveram prejuízo em algo. Nesse momento em que ambas as partes podem recorrer, ambas as partes têm aqui independência no seu recurso. Cada uma delas recorre e os recursos vão caminhar independentemente do outro. Isso quer dizer, se um recurso for julgado, não necessariamente o outro recurso será julgado. Os requisitos de admissibilidade, que nós vamos estudar mais para frente, serão analisados de uma forma própria de cada recurso e independente. Se uma parte realizar a desistência de um recurso, a outra parte terá o seu recurso julgado normalmente. Por quê? Porque ele interpôs o recurso independentemente do outro, naquele prazo de 15 dias que se tem para recorrer. Prazo comum,
um recurso de cada parte. Isso é a classificação que a gente pode dizer quanto ao momento dos recursos independentes. Porém, nós temos aqui visualizável, que era no artigo 500 do antigo código, mas aqui foi para o artigo 997, parágrafo 2º, a figura do recurso adesivo. Nesse caso do recurso adesivo, a gente entende o quê? Ambas as partes podem recorrer, tem 15 dias para realizar o recurso. Entretanto, uma das partes, por mais que tenha perdido, ela pensa: eu não quero recorrer, eu não quero continuar com a litispendência, eu não quero continuar com a litigiosidade, e eu quero encerrar por aqui. Seria mais ou menos, vamos supor que uma pessoa ganhou um dano moral de 10 mil e perdeu um dano material de R$1.000. Ele não quer recorrer pelos R$1.000, ele quer encerrar esse processo logo, e ele já quer receber e tudo mais. Mas aí a outra parte vai e recorre pelos R$10.000, recorre pelos R$1.000. O processo vai para o tribunal invariavelmente. E aí, no prazo para as contrarrazões ao recurso, onde ele vai ter que se manifestar sobre o recurso da outra parte, ele vai ganhar uma nova chance de se manifestar. Só que agora não será um recurso independente, será um recurso totalmente vinculado e dependente, subordinado ao primeiro. Isso quer dizer o quê? Ele não recorreu no momento que ele era próprio, ele recorreu aqui num segundo momento, numa segunda chance. E aí vai ser chamado de recurso adesivo sobre isso. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo aplicáveis as mesmas regras quanto ao requisito de admissibilidade e julgamento no tribunal. Então aqui nós temos, ele funciona da mesma maneira que o primeiro, ele só foi num prazo impróprio ou numa segunda chance recursal. E ele fica dependente do julgamento do primeiro. Isso quer dizer que ele não pode alterar o resultado? Pode, não quer dizer isso, mas quer dizer que ele depende que o outro seja julgado. Se, por exemplo, quem recorreu, quem fez a apelação, no meio do caminho desiste, quem fez o recurso adesivo sofrerá os efeitos dessa desistência. Ou então, um outro caso, se ele não realizou o pagamento das custas, o apelante, quem fez a apelação, não pagou as custas ou pagou a menor as custas e porventura o seu recurso não for julgado por falta de pagamento das custas. O que acontece com o recurso adesivo? Cai também, não terá o julgamento porque ele depende que o outro seja julgado. Então, por isso que ele é um recurso dependente. Então, quanto ao momento, nós temos os recursos independentes interpostos no prazo próprio e os recursos dependentes interpostos numa segunda chance nos prazos impróprios. Posteriormente, nós temos aqui uma classificação quanto à fundamentação. O que é a fundamentação de um recurso? Todo recurso tem as suas razões recursais. As razões recursais é a fundamentação que a parte recorrente vai utilizar para chegar na sua finalidade. Sempre que você tem uma finalidade de melhora da sua situação, ou você quer reformar, ou você quer impugnar, anular algum tipo de sentença ou de ato de decisão. Nesse caso, para você conseguir convencer o tribunal, o segundo grau, quem vai julgar o seu recurso, que você tem razão, você vai utilizar uma fundamentação, que é um ponto crucial para esse eventual êxito recursal. Você tem que argumentar. Mas aí nós temos uma classificação em relação ao quê? Nós temos recursos de fundamentação livre e nós temos recursos de fundamentação vinculada. O que são esses recursos? Os recursos de fundamentação livre são aqueles que você pode utilizar qualquer espécie de fundamentação. Você pode visualizar e utilizar qualquer tese jurídica. Você pode rediscutir fatos, você pode buscar uma jurisprudência nova, você pode argumentar diversos pontos, diversos fundamentos para chegar na sua finalidade, no seu pedido recursal. Então você tem total liberdade. Quais seriam esses recursos de fundamentação livre?
o que mais representa ele é a apelação, onde você devolve toda a matéria para um novo julgamento. Mas nós temos os recursos de fundamentação vinculada. O que é essa fundamentação vinculada? Em algum ponto, a lei vai vincular esse recurso, a fundamentação desse recurso, a algum ponto, alguma espécie material. O que nós temos como uma representação básica e fácil desses recursos, que é o recurso especial e o recurso extraordinário, que levam para o STJ, o recurso especial, e o STF, o recurso extraordinário. Baseando-se no que diz a Constituição, artigo 102 e artigo 105, inciso 3, ele diz: serão cabíveis os recursos especiais, no artigo 105, que extraordinário no artigo 102 da Constituição, em determinadas hipóteses. Aí ele elenca hipóteses taxativas de cabimento. Se você fizer um recurso sem enquadrar o seu fundamento, a sua argumentação em alguma dessas hipóteses, o seu recurso não será julgado. Por quê? Porque não se enquadra no que a lei diz que serve o recurso especial e o recurso extraordinário. Então aqui você falta uma fundamentação vinculada com a lei. Então nós temos que os recursos podem ter fundamentação livre ou fundamentação vinculada. E temos essas as diferenças em relação a essa possibilidade. Alguns doutrinadores incluem outros recursos sobre essa fundamentação vinculada, como por exemplo os embargos de declaração, onde alguns autores como Fred Dier e Leonardo Cunha colocam que ele tem que falar sobre a omissão, a obscuridade, a contradição ou erro material. Então ele não pode revisitar uma matéria em si. Teria uma certa fundamentação aqui vinculada, mas não tanto quanto o recurso especial ou o recurso extraordinário. Então isso são a classificação quanto à fundamentação. E agora, quanto a última forma de se classificar os recursos, nós temos quanto ao objeto. O que é o objeto do recurso? Você impugna uma decisão. E aí, de acordo com essa decisão, você vai ter alguns direitos maiores recursais ou alguns direitos menores quanto ao esse recurso. E aí nós temos dentro dessa possibilidade de objeto os recursos ordinários e os recursos extraordinários. O que seria essa visualização? E ela está interligada ao duplo grau de jurisdição. Quando a gente pensa em recurso ordinário, é recurso para cumprir o duplo grau de jurisdição. E o que é o duplo grau de jurisdição que nós já vimos na outra aula? É a possibilidade, o direito das partes em ter uma revisão do julgamento monocrático por um órgão hierarquicamente superior colegiado. Então isso é o duplo grau de jurisdição. Mas não são todos os recursos que servem para o duplo grau de jurisdição. Por quê? Porque chega uma hora que a parte não tem mais direito à revisão e revisão. A revisão é dupla, sentença e acórdão realizado pela apelação ou pelo agravo. Então nós temos essa visualização. Se nós temos outra possibilidade aqui de revisão, não é necessariamente pelo duplo grau de jurisdição, o direito da parte de recorrer, mas não recorrer na plenitude do duplo grau de jurisdição. E aí então nós pegamos o quê? Se eu tenho um objeto, uma decisão interlocutória que caiba agravo de instrumento, ou eu tenho uma sentença que caiba apelação, quando eu recorro, eu tenho pelo duplo grau de jurisdição a possibilidade de levar o meu recurso para o tribunal, porque ele tem a fundamentação livre, como nós vimos, e ele tem o objeto ordinário, aquele que a lei possibilita o duplo grau de jurisdição. E isso são os recursos que estão no inciso 1 ao inciso 5 do artigo 994. Porém, nós temos a possibilidade de recorrer de um objeto extraordinário. O que seria esse objeto extraordinário? Muitas vezes, o acórdão que você vai impugnar, ele tem uma matéria que ele precisa ou ele cabe um outro recurso. Seria mais ou menos assim. Eu tenho um acórdão, eu fiz uma apelação e o tribunal julgou. Eu posso recorrer para o Tribunal Superior?
Depende do enquadramento daquela matéria. Todo acórdão do tribunal eu posso levar para o STJ ou o STF? Não. O STJ cuida da ofensa à lei federal e o STF da ofensa à Constituição. Se naquele acórdão não tiver uma matéria extraordinária, eu posso entrar com esses recursos? Não. E aí esse recurso não terá um segmento, porque ele precisa, para o seu próprio cabimento, que a matéria seja diferente, que o objeto a ser impugnado, o acórdão, contenha uma matéria diferente, uma matéria extraordinária, ofender a lei federal ou ofender a Constituição. Contendo essa matéria, ele possibilita ali a interposição desse recurso. Então, isso que nós temos como a classificação quanto ao objeto. Objeto ordinário, as decisões normais que possibilitam qualquer tipo de decisão, o cabimento do recurso. O objeto extraordinário, que aqui a gente pega que somente algumas espécies de decisões, dependendo da sua matéria, vai fazer com que caiba o recurso em si. E aí nós temos a classificação, é o quê? O inciso 1 a 5 do artigo 994 são os recursos de objeto ordinário. E do inciso 6 ao 9, o do objeto extraordinário. E aí, esse foi o assunto da aula de hoje. Falamos sobre as classificações dos recursos, quanto ao âmbito, quanto ao momento, quanto à fundamentação e quanto ao objeto. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por assistir essa aula e nos encontramos na próxima videoaula.